Alô, alô, gente linda, bonita, charmosa, cheirosa, inteligente, da segunda série do ensino médio. Que prazer estar com todas e todos vocês. Sejam mais do que bem-vindas, bem-vindos as nossas estudantes, os nossos estudantes, professoras, professores, responsáveis, funcionários da nossa rede estadual de São Paulo que acompanham aqui as nossas aulas do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, cabelos ruivos, olhos castanhos, e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul marinha e uma blusa de manga curta, um tom rosa queimado. Eu aproveito também esse momento para saudar nossa querida intérprete de Libras, que está sempre aqui conosco, fazendo a interpretação das nossas aulas e democratizando o acesso ao nosso conteúdo. Libras, pessoal, que é uma das línguas oficiais do nosso país, a língua brasileira de sinais, e que faz toda a diferença para a gente conseguir democratizar aqui o acesso às nossas aulas. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. E a gente vai agora dando pontapé inicial, né, em mais uma aula do nosso componente Reflexões sobre o poder do contrato social, as redes. Só lembrando a vocês que esse componente faz parte do aprofundamento #Quem divide multiplica, e dentro desse aprofundamento, né, a gente está agora na primeira unidade curricular, a qual se chama Números Também Importam. Na aula de hoje, assim como em todas as aulas do nosso componente, a gente trabalha fundamentalmente com uma habilidade de formação geral básica, né? Então, a gente vai aqui relembrar que hoje a gente vai utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e de comunicação, sempre de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas nossas práticas sociais, inclusive nas práticas escolares, né? Que são essas que a gente vai fazendo aqui juntos e que vocês fazem também na escola com as professoras e os professores de vocês. A nossa ideia sempre, pessoal, é que a gente consiga acessar, difundir e comunicar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas para exercer autoria, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida coletiva. Pareado com essa habilidade de formação geral básica, a gente mobiliza também uma habilidade de eixo estruturante, né? Que no caso da aula de hoje é aquela que nos pede para que a gente faça um levantamento e teste de hipóteses sobre temas sobre processos, né, de diferentes naturezas, lembrando sempre de contextualizar, né, esses processos na nossa realidade local, referente à nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, né, e utilizando também procedimentos e linguagens adequados, né, à investigação científica. Então, agora que a gente já conhece as habilidades que a gente vai mobilizando ao longo do nosso curso, é legal que a gente faça uma breve recapitulação do que a gente trabalhou no nosso encontro, na nossa aula anterior. A gente já vinha, na nossa aula anterior, falando sobre um pensador francês, um filósofo chamado Michel Foucault, né? E não é à toa que a gente já vinha estudando o pensamento desse autor, porque na atividade 4 a gente trata principalmente do tema que é o do poder, né? O poder político contra a vida, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre as questões penais, a gente falou sobre o suplício, falamos sobre os casos de Tiradentes, de Zumbi dos Palmares,
falamos um pouco sobre o nascimento da prisão no pensamento de Michel Foucault, como que a gente faz essa passagem, essa transição que acontece no final do século XVIII, começo do XIX, em que as penas de supliciantes, né, de tortura, vão sendo cada vez mais deixadas de lado, em nome de um novo tipo de regime penal, de um novo tipo de regime judiciário, que são as prisões, né? A gente tinha visto também que não era uma escolha aleatória, segundo o Michel Foucault nos conta na sua obra Vigiar e Punir. A escolha pelas prisões, lá nos séculos XVIII e XIX, como instituição por excelência que vai cumprir, né, com as punições, né, não foi uma escolha aleatória. Então, essa escolha ela vai se dando simultaneamente a um outro processo, diz o Foucault, social, muito importante, que é o processo em que a burguesia vai cada vez mais ascendendo ao poder, o capitalismo vai cada vez mais se estabelecendo enquanto regime econômico dominante. Acontece uma separação cada vez maior entre as classes sociais, portanto a burguesia detentora do capital, dos meios de produção, e de outro lado os trabalhadores pobres, os proletários, né, que precisam do salário para sobreviver. Então essa separação, essa cisão entre classes sociais vai se aprofundando cada vez mais. E aí o que acontece? Começa a aparecer também uma certa diferenciação entre a natureza e o caráter dos crimes que são praticados pelas classes sociais altas, pela burguesia e as pessoas ricas, e de outro lado pelas classes sociais mais baixas, os trabalhadores pobres, né? O que acontece, diz o Michel Foucault? A gente começa a observar uma situação em que as classes sociais mais baixas começam a praticar cada vez mais crimes e ilegalidades relativas a bens. Então, roubos, furtos, pilhagens, né, que tem a ver com questionar e atacar a relação de valorização da propriedade. Enquanto que as classes sociais mais altas, elas começam a cometer outros tipos de crimes que o Foucault chama de crimes de direitos. Então, deixar de pagar impostos, por exemplo, deixar de respeitar decisões trabalhistas, né? Tudo isso são crimes de direitos, né, que são cometidos pelas classes mais altas. Mas aí o que acontece, né? A gente vai se inaugurando, né, um novo regime penal em que, diz o Foucault, os crimes materiais, patrimoniais, de bens, são muito mais monitorados, vigiados e reprimidos e punidos do que os crimes relativos a direitos, né? Então, essa nova maneira de produzir aí do século XIX, né, um capitalismo cada vez mais forte, em que as relações de propriedade são supervalorizadas, o que acontece? A gente compreende, né, a classe trabalhadora como um agente, né, que, na visão do poder estabelecido naquele momento, precisava ser controlada, moralizada e vigiada. A prisão foi uma das formas que o poder encontrou para moralizar, vigiar e controlar a classe trabalhadora. Por que as prisões começaram a interessar naquele dado momento e se mantêm interessantes até hoje? Porque nas prisões obtém-se alguns comportamentos, alguns objetivos que têm a ver com a docilização dos corpos, né, que tem a ver com o adestramento dos corpos, utilizando aí um termo do Foucault. Né? Então, o controle do tempo, por exemplo, é um dos objetivos que se consegue com as prisões. A eliminação do ócio, muitas vezes através da imposição de trabalhos forçados. Atividades regulares, obediência. Então,
diz o Foucault, esse conjunto de coisas, né, que fazem uma prisão ser uma prisão, não tem como finalidade última a privação da liberdade do indivíduo. Pelo contrário, diz o Foucault, esse é o meio. Privar o indivíduo da liberdade é o meio que as prisões utilizam para realizar um projeto maior. E que projeto é esse, na visão do Foucault? A docilização e o adestramento dos corpos, que são vistos pelo poder como instrumentos, né, para o prosseguimento, digamos assim, a manutenção a manutenção da normalidade social. Tá certo? Tudo isso a gente viu na aula anterior e hoje a gente vai falar sobre um outro conceito de Foucault que também é muito importante para pensar o poder contra a vida, que é o conceito de biopoder. Tá certo? Antes da gente falar sobre biopoder, esse conceito Foucaultiano, vamos assistir juntas e juntos um vídeo que vai falar especificamente sobre o conceito de poder no pensamento de Foucault. Na volta, a gente se debruça aqui sobre o conceito da aula de hoje. Já nos vemos. Hoje eu trago para vocês um conceito fundamental para entender a filosofia e o pensamento sociológico de Michel Foucault. Gente, bem-vindo de volta ao Filosofares. Você está aqui na playlist brevemente e a gente vai conversar rapidinho sobre o conceito de poder na filosofia do Foucault. Antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar aqui embaixo o seu like, não se esquecer de inscrever-se no canal se você é novo por aqui, ou se você já é uma pessoa que frequenta há muito tempo o canal, confere aqui embaixo se você já clicou no botão de inscrever-se, e se não, faça isso agora, por favor, para ajudar o canal a crescer. Quer continuar ajudando o canal também? Você pode compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais ou com aquele seu amigo que você acha que vai se interessar pelo que a gente conversar aqui hoje. Para o Foucault, o conceito de poder não está relacionado diretamente a uma teoria política ou de uma teoria da ciência política, uma teoria com um T maiúsculo. Não, o que ele procura entender é o desenvolvimento, a aplicação e o uso do poder. Ou seja, para ele é muito mais importante entender como um sujeito atua sobre o outro, ou como é usado o poder de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Portanto, aqui a pergunta, o que é o poder, converte-se na pergunta, como o poder atua. Então são três coisas que interessam ao Foucault: o funcionamento, a ação e os efeitos do poder. Dessa forma, o poder não é visto como algo centralizado em uma instituição ou um órgão oficial, que de alguma forma aplica isso a um corpo social ou até mesmo a corpos individuais. O que mais interessa inicialmente ao Foucault é aquilo que ele vai chamar de microfísica do poder. Ou seja, não é mais uma maneira de entender o poder como aquele que vem do indivíduo ou como uma causa do indivíduo. É pelo contrário. Nesse caso, o indivíduo é que é causa do poder. O poder gera o indivíduo. Ou melhor, o poder passa pelo indivíduo, que por sua vez também usa em relação a outros indivíduos ou a outros corpos a seu redor. Esse uso do poder de indivíduo para indivíduo não se trata aqui de passar uma espécie de contrato jurídico, social, para que o outro use o poder em meu nome, ou porque eu deixei, ou para que eu use através dele aquilo que eu chamo também de poder. Assim, então, o poder não é mais entendido como aquilo que impede o indivíduo, mas sim como aquilo que o impele, aquilo que o propulsiona a fazer, a ser, a se movimentar, porque o poder que passa por um corpo passa também por todos eles. Assim, o poder é entendido como uma rede, uma malha que ultrapassa todo o corpo social, fazendo que toda relação seja uma relação de poder. Aquilo que faz com que os corpos circulem, se encontrem, se auto-influenciem e, principalmente, que os corpos se produzam. Nesse caso, então, se a gente for comparar, por exemplo, poder e violência, a diferença não está no grau, mas está na qualidade. Porque todo uso de poder é uma maneira de influenciar, de violentar, de chegar e de tocar o corpo do outro. Assim,
Assim eu entendo, então, o poder não como uma prática social, mas como algo construído historicamente. Em cada momento histórico, o poder ele tem um significado, ou ele quer produzir corpos que gerem também significados específicos para aquele momento histórico ou para aquele entendimento do que é certo e errado, normal e anormal para aquele determinado momento histórico. Mas o interessante no Foucault também é perceber que onde há uso de poder também há resistência, o que faz então com que essas relações de poder que eu disse agora há pouco sejam dinâmicas, que elas gerem movimento e, portanto, elas também alimentem o movimento do corpo social e que faz com que esse movimento chegue até aquilo que a gente pode chamar mais ou menos de macrofísica do poder ou de macropoderes, que seriam esses poderes das instituições, dos órgãos ou até mesmo do Estado, da igreja ou de outras representações de um poder muito mais voltado para o uso hierárquico. Nesse caso, o uso hierárquico do poder está ligado àquilo que o Foucault chama de biopoder, ou seja, é o uso das instituições para dominar e produzir corpos manipulados pelo uso dos saberes. E esse assunto a gente pode ver num outro vídeo. Então, para resumir, 1. Relações de sujeitos efetivas fabricam sujeitos. 2. Fatores de dominação se relacionam e se apoiam uns nos outros. 3. Em alguns casos, esses fatores se fortalecem e se convergem. E 4. Em outros casos, esses fatores se embatem e se anulam. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau. Pessoal, como a gente conseguiu perceber, né, a partir do vídeo, para Foucault, o poder não é um objeto, né, algo que um detém e o outro não detém. Enfim, o poder é mais do que nada uma relação entre indivíduos ou entre instituições e indivíduos ou entre instituições e instituições, relações essas que vão se dando no plano da realidade, no plano do cotidiano. Como a gente conversou até aqui, um elemento que fica bastante marcado, né, do pensamento de Michel Foucault é a utilização política, né, dos corpos pelo poder. Então, pensar um pouco o corpo na modernidade, o corpo do criminoso, por exemplo, na modernidade, como um instrumento, né, que o poder jurídico se utiliza para produzir um certo tipo de sujeito que é dócil e que é adestrado, né? Ou em outras instituições, como hospitais psiquiátricos, de que ele fala, quartéis, né? Também são instituições que, segundo o pensamento do Foucault, utilizam o corpo do indivíduo como instrumento, como meio para chegar a um objetivo final, que é a docilização desses corpos e desses indivíduos. Já que para Foucault o corpo é uma figura absolutamente central, né, nas suas análises, não poderia deixar de ser menos importante o seu conceito, né, poderia ser menos importante o seu conceito de biopoder, o poder que se exerce sobre a vida humana. Certo? O biopoder, como foi colocado então no vídeo, é esse poder que as instituições, principalmente o Estado, mas não apenas, se utilizam, né? Fazem uso e exercem sobre indivíduos, tendo em vista aspectos relativos à vida biológica, ao corpo, e muito movidas, né, muito levadas a cabo por conta de determinados saberes que as instituições detêm a respeito das populações e dos indivíduos. O biopoder, então, pessoal, é o que, em certa medida, alimenta a biopolítica. A biopolítica, esse aqui é um conceito também de Michel Foucault, é uma tecnologia de gestão e de regulamentação social cujo objeto é o corpo-espécie. Né? Então, pensando o corpo-espécie como essa população, né, de indivíduos que compõem determinados grupos, que compõem uma nação, um território, né? E a partir do entendimento desse corpo espécie, né, de encarar
né, os grupos como corpo-espécie, a biopolítica age controlando, por exemplo, taxas de natalidade, taxas estatísticas de doenças, taxas de morte, taxas de acesso a saneamento básico, taxas de acesso a serviços de saúde. Tudo isso são formas com as quais a biopolítica controla, manipula, né, monitora aquilo que o Foucault chama de corpo-espécie, que é a população. Tá certo? Antes, né, do século XVIII, havia ali um poder do soberano, que era o rei. A gente está falando aqui do período histórico das grandes monarquias, né? E o poder desse soberano, pessoal, ele estava fundado num lema que era o seguinte, ó: deixar viver e fazer morrer. Então, os súditos que não me incomodam, que não me representam nenhum perigo, né, de alguma maneira, eu deixo viver. Por outro lado, aqueles outros súditos cuja conduta eu não considero adequada, que me trazem algum grau de periculosidade, eu faço morrer. Esse era o lema que governava, né, digamos assim, o pensamento dos grandes monarcas aí até o século XVIII. O pensamento do deixar viver, fazer morrer. A vida da população estava, então, em suas mãos, a vida desse corpo-espécie, né, a que o Foucault faz referência, estava nas mãos desse monarca, né, para deixar viver, se fosse de seu gosto, ou para fazer morrer, se fosse de sua vontade. A grande sacada do Foucault, pessoal, e ele é um autor cheio de grandes sacadas, né? O pulo do gato, né, que o Foucault encontrou nessa história toda, ele diz, é o seguinte: depois do século XVIII, quando vão caindo as grandes monarquias, as últimas grandes monarquias na Europa, e vão nascendo as cidades, e o capitalismo industrial vai ganhando força, e a gente tem o surgimento de novas classes sociais, que são os trabalhadores e a burguesia, e com isso vem o aumento populacional, principalmente, né, dos trabalhadores. O que acontece? A vida começa a ser compreendida pelo poder como um elemento absolutamente fundamental, crucial na manutenção da produtividade, né? Nessa sociedade disciplinar que vai se estabelecendo, então, também com esse estabelecimento, né, intensificação do capitalismo, essa sociedade disciplinar que vai nascendo junto do capitalismo, se apoia no biopoder. Então, esse biopoder, pessoal, é utilizado, mobilizado pelos estados, pelos governos, já não mais aqueles monárquicos, mas a partir de agora as repúblicas, podemos pensar assim, ela se apoia num lema que é contrário ao lema de que se utilizavam os antigos monarcas. Se os monarcas tinham o poder de deixar viver e fazer morrer, os estados modernos agora têm o poder de fazer viver e deixar morrer. E por que é que esse lema se inverte, né, diz o Foucault, nesse determinado período histórico, e por que é que permanece invertido, né? Podemos pensar, por que é que permanece invertido até hoje? Ora, porque cabe aos estados, né, cabe aos governos fornecer às suas populações, ou melhor dizendo, aos seus corpo-espécie, né, formas de manter a sua vida funcionando. Então, propiciar acesso ao emprego, à saúde, à educação, ao saneamento básico, a condições básicas de vida, tá certo? Este seria o que Foucault designa pelos termos fazer viver. Certo? Caberia ao Estado, então, o poder de fazer determinadas populações viverem, dando a essas populações mais condições de vida. Enquanto que outras populações que são consideradas pelo Estado menos importantes, menos relevantes, menos produtivas, menos interessantes, elas são deixadas para morrer. Por isso, o lema da modernidade para o Estado que pratica a biopolítica, diz o Foucault, é o fazer viver
e deixar morrer, porque interessa ao poder estabelecido, ao Estado, fazer viver determinadas populações, enquanto que outras que são consideradas menos interessantes ou mais periculosas, ou, enfim, são deixadas para morrer. Essa análise do Foucault, pessoal, ela nos dá uma série de elementos para pensar inúmeras situações da contemporaneidade no Brasil e fora do Brasil, em que a gente consegue claramente divisar, né, encontrar, identificar um desbalanço absoluto no acesso de determinadas populações a direitos garantidos pelo Estado e na falta quase absoluta também de acesso de outras determinadas populações a esses mesmos direitos. O que é que justifica, né, que determinadas populações tenham acesso a ótimas escolas, também porque dispõem de meios econômicos, né, para pagar, mas o que é que justifica que determinadas populações, dentro de uma mesma nação, disponham de um excelente acesso à escola, à saúde, ao lazer, ao trabalho, à dignidade de vida, enquanto que outras populações não conseguem acessar nem os direitos mais básicos, nem o saneamento básico, nem a água corrente, nem um serviço de saúde quando se precisa. Foucault interpretaria isso do ponto de vista da biopolítica, dizendo que o Estado faz escolhas, e ao fazer escolhas, ele faz viver algumas populações e deixa morrer outras populações. Então, levando em consideração, pessoal, a história do nosso país, será que a gente consegue, vamos ver aí na tela, será que a gente consegue, puxando aí pelo fio da memória do que a gente já conhece, o que a gente já estudou, né? Será que a gente consegue citar situações, enfim, momentos em que o biopoder pode ser uma chave adequada de interpretação? Vamos pensar um pouquinho, juntas e juntos? Um minutinho a gente já se encontra. São inúmeras as situações, os eventos e os momentos na história do nosso país em que a gente consegue interpretar a partir de uma ótica e de um viés que leva em consideração o conceito Foucaultiano de biopoder. E vocês poderão discutir isto, né, mais detalhadamente com a professora e o professor deste componente, né, reflexões sobre o poder, aí na sala de aula. A gente vai se encaminhando para o final do encontro de hoje, deixo na tela algumas sugestões de leituras e de vídeos para quem se interessou especialmente por esse tema. Então, um artigo do site Colunas Tortas e 2 vídeos no YouTube sobre biopolítica e biopoder na obra de Michel Foucault. E deixo também, como sempre, um roteiro do estudante
com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em sala de aula e que diz o seguinte: em grupos discutam de que formas o nazismo pode ser entendido como a realização de uma biopolítica específica, e naturalmente que para responder essa questão vocês vão precisar mobilizar o conceito de biopolítica cunhado pelo Michel Foucault, tá certo? Então me despeço de todas e todos vocês com muito carinho. Estaremos juntos em breve. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Cuidem-se muito, muito. Um grande, grande abraço a todas e todos. Tchau, tchau.